noite. Boa noite para vocês Boa que noite. estão entrando Nosso aí. treinamento de intercessão profética, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre a intercessão, né? Nós estamos estudando esse livro do Padre Roger Luiz, E Se Nós Orarmos. E esse livro, ele tem riquezas assim, insondáveis. Hoje nós vamos partilhar, a irmã Nilza vai partilhar com a gente, né, sobre o significado da intercessão, né, na nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos. Vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Deus, deu branco. Glória a Deus. Então, seja bem-vinda mais uma vez, minha irmã Nilza querida. A Nilza, gente, é uma flor do jardim de Nossa Senhora, viu? Amém. Você também, Aparecida também, é outra flor do jardim de Nossa Senhora, né? Amém. Glória a Deus. A Cida participou comigo ontem, foi uma bênção, né, Cida? Graças a Deus, muito bom. Ontem falava sobre a profecia que Deus tem para o Brasil, né? Sim. Então, agora a palavra está contigo, Nilza. Passo a bola para você. Tá, joia. Depois nós oramos. Sim, sim. Aí você me ajuda aí norteando aí no horário. Tá bom. Bom, então, a paz de Jesus esteja com cada um que está aqui acompanhando conosco e também aqueles que nos acompanharão depois, né? Porque já estão também, depois já coloco no YouTube. Quando está no YouTube, as pessoas acompanham. Então, se você estiver depois acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e te faça também um servo, uma serva fiel, intercessor, intercessora diante de Deus. E hoje, como a Clara falou nesse início, já abrindo esse momento, nós estamos trabalhando, ela vem trabalhando durante todos esses dias, o livro do Padre Roger Luiz, E Se Nós Orarmos? E se nós orarmos, o que vai acontecer, né? Nós orarmos, transformações acontecerão. Amém. Conversões, curas. Sim. Amém. Se nós orarmos, muitas bênçãos. Né? Isso. E assim, nem te cortando, mas eu não posso deixar de falar, né? Foi através da grande intercessão do povo de Deus, desses grupos, né? Que nós estamos todos interligados, que ontem nós tivemos um milagre, né? Na minha família, que foi a minha sobrinha, que estava 30 dias sem andar, sem falar, e ela levantou e glorificou a Deus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer, louvar a Deus por isso. Por quê? Porque nós oramos, né? Todos oraram comigo, os irmãos dos grupos, todos oraram, e a graça aconteceu, né? Sim. Amém. Então, como o título do livro diz, e se nós orarmos? Se nós orarmos, milagres, prodígios, curas, libertações, conversões, salvações irão acontecer na face da terra, na nossa família, na nossa casa, onde você está, onde você vive, na sua paróquia, na sua igreja, na sua nação, nas nações no mundo. Então, se nós orarmos, muitas bênçãos serão derramadas sobre nós. Então, como a Clara testemunhou da sobrinha dela, o milagre aconteceu. Por quê? Porque nós oramos, porque nós confiamos, porque a Clara se colocou na brecha
como intercessora, pedindo também a outras pessoas para interceder também por essa pessoa que tanto ela ama. E Deus agiu, porque Deus responde às nossas orações. Todas as vezes que eu e você nos colocamos diante de Deus em oração, nenhuma oração ela fica sem resposta. Não fica, com certeza. Vem de encontro. Pode até demorar um pouco, pode até passar um tempo, porque, como eu costumo dizer, como a semente na terra, você não está vendo as coisas acontecerem ali debaixo da terra, mas quando você coloca uma semente na terra e você vai todos os dias regando, um belo dia você vai chegar ali e o broto está lá. E nasceu aquela plantinha, não é verdade? E que alegria. É verdade, sim. Então, a oração é esse cultivar todos os dias. Todos os dias nós temos que orar, que rezar. Às vezes você não vai ver. A Clara, louvado seja Deus, ela viu a graça acontecer. Amém. Agora, logo, né? Mas, às vezes, demora um pouco, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Então, ele tem as estratégias, ele tem o tempo certo de agir. Ele pode agir, sim, na hora que você pedir, mas ele tem o tempo certo de agir. Então, eu convido você hoje, como a Clara falou, como a Clara falou, é a segunda parte desse capítulo, não é, Clara? Que é sobre a intercessão, o que é o significado da intercessão. Nós já vamos pegar Ezequiel 22:30, que é aquela palavra-chave que a Clara tem trabalhado, que nós trabalhamos muito durante todo esse tempo, desde a intercessão profética do Círio John, também nesse livro. Por quê? Porque é um versículo que norteia a vida do intercessor. Então, é um versículo que é o ponto-chave para nós. Abra aí a sua Bíblia, Ezequiel 22:30, que diz assim, para nós entendermos o que é intercessor, o que é intercessão. Nós vamos iniciar com esse versículo. Aqui é o próprio Deus falando ao profeta Ezequiel. Tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. Mas não encontrei ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa é uma palavra de Deus para o profeta Ezequiel. Por quê? Porque o povo havia se rebelado contra Deus, o povo havia se afastado de Deus, como em toda a história da humanidade nós vemos, desde lá do Antigo Testamento e vai caminhando a história do povo de Deus, nós vemos um povo rebelde, um povo de cabeça dura, um povo desobediente, que ora obedece, ora erra, ora obedece, ora desobedece. E quando desobedece... E quando desobedece, dá com os burros na água, como diz. Não é? Quando nós desobedecemos, nós damos com os burros na água, como diz. Com certeza. Né? Então, o povo também, lá no Antigo Testamento, obedecia e desobedecia. Ora obedecia, ora desobedecia. E aí, sofria. Porque quando você não obedece, você sofre. E eu até costumo dizer, quem obedece, e não sou eu que digo, né, na verdade, vários santos da igreja disseram isso, Santa Teresa muito repetiu várias vezes, quem obedece não erra. Se você obedece a palavra de Deus, se você obedece à igreja, se você obedece os seus diretores espiritual, se você obedece àqueles que te direcionam em Deus, é claro que você não vai errar. É claro que você vai permanecer no caminho da santidade. Agora, se você quer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, somente a sua vontade, do jeito que você quer e não do jeito que Deus quer, é claro que você vai sofrer, é claro que você vai bater com a cabeça, é claro que você
as bênçãos que Deus tem reservadas para você vão demorar de chegar até você. Por quê? Porque você está na desobediência. E quem obedece é mais feliz. Quem obedece colhe os frutos da obediência em sua vida. Em forma de quê? De bênçãos. E o povo lá no Antigo Testamento, no tempo de Ezequiel, do profeta Ezequiel, era um povo também rebelde, um povo de cabeça dura, um povo que desobedecia. Sabia, tinha consciência, alguns tinham consciência de que precisava, de que era necessário, de que Deus estava dando ordens e que precisavam obedecer, mas mesmo assim eles viravam as costas para Deus, mesmo assim eles adoravam falsos deuses, mesmo assim eles desobedeciam às leis de Deus que Deus havia já dado lá atrás através de Moisés. E o povo se recusava muitas vezes a andar no caminho da retidão, da obediência, para fazer aquilo que era da vontade deles humana. E eles erravam e muito. E atraíam também sobre eles muitas maldições, muitas doenças, muitas enfermidades, muitos pecados, muita coisa ruim. Por quê? Porque como diz a palavra de Deus, um abismo puxa o outro abismo. O salário do pecado é a morte. Então, se você cultiva o pecado, é claro que você vai colher o quê? Vai colher a morte, vai colher os resultados negativos para a sua vida. E com esse povo do Antigo Testamento não era diferente. E Deus, vendo toda essa situação de rebeldia, de desobediência, de afastamento dele, esse povo que estava descambando para um lado que era errado, para um lado que iam trazer muitas consequências negativas de destruição para eles e para aquela região, para aquele povo todo. Deus olhando, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, eu tenho procurado entre a terra, entre o povo, eu tenho procurado um homem, uma pessoa sequer, alguém que se coloque entre a brecha, que se coloque entre mim e entre o povo, para suplicar, para pedir, como diz aqui a palavra, tenho procurado entre eles alguém, entre esses rebeldes, entre esse povo, eu tenho procurado alguém que construísse o muro, se detivesse sobre a brecha, diante de mim em favor da terra, a fim de que previna a destruição deles próprios. E não tenho encontrado ninguém. Veja, meu irmão, minha irmã, que triste Deus olhar ali e não encontrar ninguém que tivesse disponibilidade, que estivesse com o coração disponível a se colocar, a orar na brecha entre Deus e entre aquele povo, para suplicar que aquele povo não fosse destruído. Porque as consequências dos atos daquele povo seriam o quê? A destruição. Mas Deus falou com Ezequiel. E hoje nós podemos já ir refletindo na nossa vida, no nosso tempo atual, nesse momento. Hoje, dia 12, não é? Dia 12, não é? Sim. 12 de agosto. Hoje, dia 12, eu estava confundindo se era 11 ou se era 12. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, Deus continua olhando para a humanidade e Ele continua olhando para o planeta Terra e procurando pessoas, procurando intercessores que se coloquem diante dele em favor da humanidade, em favor do povo que está virando as costas para ele, em rebeldia, em desobediência às suas leis, às suas palavras. Nós vemos, e algo muito triste, nós vimos e estamos vendo essa semana, não é? A legalização do aborto na França, coisa triste.
triste, 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 algo que deixa o nosso coração dilacerado. Por quê? Porque a legalização do aborto pode ser feita até os 9 meses. Ou A seja, criança prontinha para nascer, um ser humano, um coração que bate. A criança prontinha para nascer. Se a pessoa fala, eu quero abortar, eu quero matar, vai lá numa clínica de aborto, ou de aborto não. Na verdade, como é liberado por lei, então vai ao hospital e aborta. Simplesmente Mata, assim. né? Aí mata, né? Mata. Mata Então, uma criança. matar a criança com os seus 9 meses. Gente, é uma atrocidade, é uma Depois querem ser crueldade. abençoados, né? Depois quer que Deus ajude, né? Então, nós vemos assim que os valores estão totalmente invertidos. Há uma cultura de morte impregnada na sociedade e há pessoas que estão trabalhando dia após dia e noite, 24 horas, em favor das trevas, pelas trevas, para o demônio realmente, para executar os planos diabólicos na face da terra, chamada Nova Ordem Mundial. E tantos planos dessa cultura de morte já estão sendo A executados. única ordem mundial que eu conheço é a ordem de Deus, de mais ninguém. Exatamente, Clara. Então, Deus continua procurando homens e mulheres que, diante desse histórico, diante dessa xerox que nós estamos vendo, diante de todo esse contexto, pessoas que se coloquem em oração para suplicar, para pedir a misericórdia de Deus, para estar se colocando entre a brecha entre Deus e a humanidade, pedindo o socorro divino sobre a terra. Então, intercessão é isso. Intercessão, o que significa interceder? Interceder nada mais é do que você se colocar entre a palavra intercessão, ela vem do latim, interceder, vem do latim. Inter é se colocar entre. Cedere é se colocar na brecha. É você se colocar entre a situação. Quando você, por exemplo, se eu... como que você se chama, você que está aqui junto na sala? Oi, Aparecida. Aparecida. Então, veja, aqui estou eu, a Clara e a Aparecida. Entre a Clara e a Aparecida, eu posso me colocar no meio. Então, eu estou colocando-me entre a Clara e a Aparecida. Então, eu estou intercedendo, eu estou entre as duas. E se eu estou entre as duas, eu posso intermediar, eu posso, entre aspas, se elas estão vivendo uma situação de que elas precisam, digamos assim, de uma reconciliação, algo do tipo, eu posso estar ali intermediando, intercedendo, né? A situação da Aparecida e a situação da Clara, eu me coloco entre a situação para resolver, para ajudar a resolver essa situação da melhor maneira possível. Então, tudo aquilo que for para o benefício da Clara, para o benefício da Aparecida, para que elas vivam em paz, eu vou executar, eu vou fazer, eu vou rezar, eu vou ajudar, eu vou apoiar, eu vou fazer com que elas se abracem, vou fazer com que elas se reconciliem. Um exemplo. Então, eu estou ali fazendo o quê? Uma interpretação. Eu estou me colocando entre a situação. Hoje, nós vemos uma humanidade que está distante de Deus. Uma humanidade que tem se distanciado Infelizmente. de Deus por conta dos pecados, da desobediência, de virar as costas mesmo para Deus, querendo fazer suas próprias vontades, fazer suas próprias vontades, fazer
aquilo que lhe apraz, e virando as costas para os mandamentos de Deus, para a palavra de Deus, para Jesus Cristo, para o testemunho da sagrada tradição da igreja, que, graças a Deus, nós temos uma bagagem linda dentro da igreja chamada tradição, a sagrada tradição. Então, nós vamos virando as costas para tudo isso que é santo, sagrado, para fazermos a nossa parte. E Deus está contando comigo, contando com você, contando conosco, levantando homens e mulheres que se colocam no meio dessa situação, entre Deus e a humanidade, clamando pela sua intervenção, pela sua misericórdia, pedindo e suplicando a Deus que toque nesses corações de todos os que estão rebelados, de todos os que estão nesse estado de desobediência, para que se voltem, para que se arrependam, para que se regenerem, para que se humilhem diante da presença de Deus, para que reconheçam que Deus é Deus, que Deus é Senhor, que Jesus é o único digno de toda honra, todo louvor, toda glória, digno de ser adorado, amado, seguido, digno de ser cada vez mais tendo os seus ensinamentos colocados em prática na vida. Por quê? Porque hoje nós vemos uma sociedade que cultiva tudo menos o Santo Evangelho. Com tantas situações, tantos costumes, tantas coisas que vão infiltrando e vão vindo e vão somando nas culturas e tudo, e aquilo que é santo, sagrado, aquilo que são os ensinamentos de Jesus, vão sendo deixados de lado. E nós precisamos entender. E de que forma? Claro, precisamos ter ações concretas também no nosso dia a dia, na nossa vida, sim. Atitudes de conversão, de mudança de vida, de busca de santidade, de intimidade com Deus, de oração, e se nos colocarmos também como homens e mulheres que pedem e suplicam a Deus misericórdia por estes que estão afastados da presença dele, para que se voltem a buscar, para que se voltem a Deus, a buscar a face de Deus, para que se voltem a Deus e busquem a sua santa palavra. Não só ler, mas praticar a palavra de Deus em suas vidas. E isso, meus irmãos, se dá através, por meio dessa intercessão, que é uma missão que Deus nos confia. Confia a mim, confia a você, confia a cada um de nós. Como nós aprendemos na intercessão profética, todos são convocados à oração, a interceder, a rezar, a suplicar pela salvação das almas, em favor de todas as situações, de todas as pessoas, pela salvação, pela conversão dos pecadores. Claro que, em meio a todos esses que são chamados, existem aqueles que têm um chamado maior, um chamado específico à oração, a uma vida de intercessão de forma mais intensa, mais entregue. Nós vemos tantos carismas dentro da igreja, tantas comunidades de vida e aliança, e temos comunidades que têm um carisma mais voltado à intercessão, a interceder pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. E há carismas que têm aquele chamado maior, a evangelização de forma geral, em pregar o evangelho, em anunciar o carisma, em levar um aprofundamento, um estudo sobre a igreja, sobre os documentos da igreja, enfim. Tem comunidades que têm um carisma mais voltado à evangelização através da música, das artes, do teatro.
e há comunidades que têm um carisma um pouco mais específico voltado à oração, né? Então, nós vemos, nós podemos até citar aqui duas comunidades assim que eu vejo que eu conheço um pouquinho, né? A comunidade Hesed, lá da irmã Kelly Patrícia, cultivam muito essa questão da intercessão. A comunidade, que fugiu agora o nome, a Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, tanto o ramo masculino como o ramo feminino, né? Também eles têm esse carisma, contemplar para evangelizar. Então, eles têm também essa busca da intercessão pelas almas, da conversão dos pecadores, e, claro, e num segundo momento, também evangelizar através de outros meios, que são as artes e tudo mais. Então, nós vemos, dentro da renovação carismática católica também, que existe esse ministério chamado intercessão, não é? E, claro, embora todos são convocados, são chamados a fazer parte desse exército de intercessores, existem aqueles que estarão um pouco mais à frente, né, do pelotão, digamos assim, em ordem de batalha, rezando, orando, intercedendo todos os dias de forma, olha, incansável, oferecendo jejuns, penitências, orações, terços, rosários, novenas, e essa intercessão profética que você clama diante do Senhor, pedindo a Ele que intervenha, que revele onde estão as brechas para nós nos colocarmos sobre elas ali, entre essas brechas, e suplicarmos pela intervenção de Deus naquelas situações específicas, e assim nós vamos intercedendo, clamando, e nós vamos intervindo nessas situações. E isso é chamado intercessão. Nós vamos ver um exemplo muito, muito forte, assim, que o próprio Jesus trouxe para nós no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, nos versículos 1 ao 8, nós vamos ver, eu gostaria até que você pegasse aí, para você entender um pouco mais, dar uma avançada um pouco mais nesse ponto da intercessão, para você entender um pouco mais o que significa interceder, o que significa rezar, interceder pelas situações, me colocar na brecha entre Deus e a humanidade, entre Deus e a situação. Como se dá isso? Então, Jesus, no Evangelho aqui de São Lucas vai narrar essa parábola que o próprio Jesus contou como exemplo para nos ensinar, para dar um exemplo assim mais profundo, para que os discípulos, os apóstolos, entendessem um pouco mais sobre a questão da oração, da intercessão. Jesus contou essa parábola, e São Lucas vai e narra aqui para nós as palavras de Jesus, para que nós entendamos bem sobre a oração. Então, do 1 ao 8, no capítulo 18 de São Lucas, vai dizer assim, olha: propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. Havia em certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade, havia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: fazei-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça. Senão, ela não cessará de me
molestar. Prosseguiu o Senhor. Ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Então Jesus conta para os seus discípulos essa parábola dessa viúva. E ele diz que havia, né, essa viúva que clamava diante desse juiz para que o juiz fizesse justiça diante daquela causa que ela levava para ele. E ela não se cansava. Todos os dias ela estava ali suplicando que ele fizesse justiça. E Jesus conta que um belo dia esse juiz, de tanto ser importunado por aquela viúva, resolveu pegar a causa dela e fazer justiça. Olha, eu quero me ver livre dessa situação e vou resolver o problema dessa mulher. Porque dia e noite ela não cessa de me importunar. Eu preciso cuidar de outras coisas. E todos os dias ela me importuna. E o juiz ouviu o clamor daquela mulher para resolver a situação dela. E Jesus diz assim, e ele começa dizendo já, olha, Jesus contou a parábola para dizer, para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Aí eu pergunto para você, você tem rezado? Você tem suplicado? Você tem intercedido de acordo com aquilo que são as suas necessidades e as necessidades daqueles que estão à sua volta? Você tem rezado como essa viúva? Se você não tem rezado como essa viúva, está na hora de você despertar para a vida, acordar para a vida e começar a pegar as causas que você tem aí nas suas mãos, sob a sua responsabilidade, porque tem vidas, pessoas que te pedem orações, tem pessoas que te pedem para você rezar, para você suplicar por elas. Claro, eu sempre abro um parênteses nesses momentos assim, que eu estou dizendo de intercessão, que tem aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas, 6 horas, né? Aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Então, tem sempre aquele irmão, aquela irmã, 6 horas, né? 6 horas por mim. E é preciso que a gente ore, sim, por essas pessoas, mas que a gente também fale para ela. É preciso, meu irmão, minha irmã, que você também dobre seu joelho, que você também jejue, que você também reze, que você tenha intimidade com Deus. Mas voltando aqui, vamos deixar os irmãozinhos 6 horas de lado aqui agora. E vamos seguir aqui nesse ensinamento. Nós precisamos, diante das causas que nós temos, sob a nossa responsabilidade, né? Vocês gostaram de 6 horas, né? Os irmãozinhos 6 horas. Então, nós precisamos pegar as causas que nós temos em nossas mãos, sob a nossa responsabilidade, situações da família, situações que nos advêm no dia a dia, é a responsabilidade de situações, de pessoas que chegam até nós através de um grupo de oração, através da sua família, através, é claro, do seu bairro. A nossa missão de intercessores, que nós temos a causa, uma grande causa nas mãos, de rezarmos pela nossa nação brasileira, pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, enfim. Nós temos que pegar todas essas situações e todos os dias nós temos que colocar essas situações diante do justo juiz,
que é Deus. Aqui a viúva, Jesus vai dizer, ela importunou dia e noite aquele juiz. E a palavra diz que era um juiz, como que diz aqui a palavra que eu perdi? Pensa, um juiz humano, não é? Um juiz falho, um juiz humano. E aquela mulher ganhou a causa. Aí Jesus diz assim, é preciso que nós usemos essa viúva aqui como exemplo para a nossa vida, porque nós estamos diante do justo juiz, que é Deus, e é um juiz justo, é um juiz que tem misericórdia, é um juiz bondoso, é um juiz que se compadece, é um juiz que se compadece daquelas situações. Se um juiz humano, cheio de falhas, se compadeceu daquela mulher, imagine Deus diante das nossas situações, das nossas causas colocadas diante dele. Ele vai se debruçar sobre elas e ele vai acolher os nossos pedidos e súplicas. Ele vai acolher o nosso clamor. Então, eu, você, nós precisamos manter desperta a memória do Senhor. Como? Pegue aí, deixa reservadinho, como lição de casa, vocês vão pegar Isaías 62 e vão ler e rezar com essa passagem. Deu para entender? Vocês vão pegar Isaías 62. Lá, nessa passagem de Isaías 62, vai dizer que nós temos que orar incessantemente. Eu vou pegar somente aqui os primeiros versículos para vocês verem, para nós já irmos caminhando para o nosso final, para o nosso encerramento. Isaías 62. Isaías 62 é uma passagem que remete à intercessão. É uma passagem que todo intercessor deve ter, assim, olha, muito, muito bem, muito bem grifada, de estudo mesmo. Por quê? Porque é uma passagem que traz, olha o título, aí vocês vê se não tem uma grande conexão com o que Jesus está falando dessa viúva que estava ali dia e noite suplicando diante daquele juiz. O título da palavra é Oração Incessante pela Felicidade de Sião. Oração incessante pela felicidade do fulano, do ciclano, da humanidade, do Brasil, da sua família, da sua casa, das situações que lhes são confiadas, as situações que chegam até você. Então, oração incessante. O que é oração incessante? É uma oração contínua, como Jesus disse no início da parábola. Ele contou a parábola para nos mostrar que é preciso que nós rezemos sempre sem nunca deixar de fazê-lo. Ou seja, com insistência. Aquela viúva, ela somente obteve o seu caso, a sua causa resolvida por aquele juiz. Por quê? Porque ela foi persistente, porque ela persistiu incansavelmente todos os dias suplicando, fazei-me justiça diante dessa causa que eu coloquei aí nas suas mãos para resolver, e ela ficava todo dia diante daquele juiz. E chegou um belo dia que, de tanto ela torrar mesmo, ele foi e atendeu. Para encher o saco, ele ajudou, né? Agora imagine o justo juiz. Esse aí ele faz com amor.
Deus que tem um imenso amor por nós, um imenso amor que nos deu. Bendito seja Deus. Jesus é aquele intercessor por excelência. É o intercessor supremo, é o top dos tops. Jesus é aquele, como diz a palavra lá no Evangelho de São João, capítulo 3, de tal forma, não é de tal forma, Deus amou o mundo que nos deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então é um amor tão grande, mas tão grande que Deus tem por nós, que Ele nos deu Jesus, o seu Filho, para morrer, para nos resgatar, para que nós tenhamos vida e vida eterna, vida em abundância. E como se não bastasse esse amor de Deus por nós, Ele quis que Jesus permanecesse, além de ter morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos deu Jesus para permanecer todos os dias conosco até o fim. E Jesus mesmo disse antes de subir aos céus: eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, todas as causas que você colocar diante de Deus, desse justo juiz, serão ouvidas, serão tocadas por Deus. Por quê? Porque existe um intercessor, você é chamado a ser intercessor, intercessora, a se colocar entre as situações e rezar. Porém, existe um intercessor supremo, um intercessor por excelência, como nos diz lá em Filipenses 2, ele despojou, ele se despojou inteiramente da sua realeza para vir sobre a humanidade, para se debruçar sobre a humanidade e para pegar todo o pecado, todo o peso, todo o jugo, todas as causas sobre ele. E ele, Jesus, sendo esse intercessor por excelência, ele se colocou entre Deus, Pai, e a face da terra. Lá eu comecei dizendo, trazendo aquela passagem de Ezequiel, capítulo 22, 30, onde Deus chega para Ezequiel e fala que estava procurando alguém que intervisse, que se colocasse na brecha em favor da salvação daquele povo, entre o céu e a terra, que se colocasse no meio, como intercessor. E não tinha encontrado ninguém. Mas Deus encontrou Jesus, disposto a dar a vida por nós, a se colocar como ponte entre o céu e a terra. E Jesus nos ligou novamente ao Pai, através da sua paixão, morte e ressurreição, e continua diariamente conosco, religando-nos pelo sacramento da confissão, da penitência, pelo sacramento da Eucaristia. Ele continua nos religando ao Pai, à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que ele nos liga a Ele mesmo, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, sem Jesus nós nada podemos fazer. Ele é esse intercessor por excelência. Nós precisamos estar ali, ligados a Ele, enxertados nele, com o coração totalmente mergulhado no dele. Intercessor é aquele que, além de estar inserido no intercessor supremo, no coração, dentro, introduzido dentro do coração daquele que é o intercessor supremo por excelência, Jesus, é aquele que cultiva dia após dia essa intimidade com o Senhor. E para isso, nós vamos encerrar rezando. Se você quer ser esse intercessor, essa intercessora, que se coloca entre o céu e a terra, em favor de todas essas causas, situações que estão à nossa volta,
Se você quer ser um intercessor que tem, como aquela viúva, as suas causas respondidas por Deus, que é o justo juiz, você precisa orar sem cessar, intensificar as suas orações dia após dia. E para isso, eu quero que você separe aí Isaías 62, porque vai ser a lição de casa, para depois que nós encerrarmos aqui, você ler e rezar com essa passagem. Oração incessante pela felicidade de Sião. Se você quer ser esse intercessor que pega todas essas causas, coloca diante de Deus e recebe de Deus esse favor de ter as suas causas respondidas, tocadas por ele, é preciso que você persevere na oração, como aquela viúva, como a Isaías 62, a palavra está nos dizendo. É preciso rezar, é preciso manter a memória de Deus sempre ali, viva. Vai dizer aqui em Isaías 62, que nós somos aqueles que nos colocamos na brecha, nos colocamos nas muralhas e vamos mantendo a memória de Deus diante das causas, das situações. Então, é preciso que eu e você tenhamos todos os dias essa comunhão com Jesus, entrando no coração dele pela oração, por essa oração incessante, por essa intimidade com ele, e ali, mantendo essa intimidade, nós vamos mantendo a memória do Senhor sempre ativa, de acordo com aquelas situações que nós apresentamos a Ele todos os dias, e não fazer do Senhor o Senhor tem que me atender, não, mas estando todos os dias em intimidade com Ele, nós vamos nos submetendo como intercessores, como pessoas dóceis, obedientes à voz de Deus, à vontade de Deus, nós vamos submetendo a nossa vida de oração, essas causas, essas situações, à vontade suprema de Deus, para que seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é a melhor para nós. A vontade de Deus é a melhor para todos aqueles pelas quais nós intercedemos, pelas quais nós rezamos. Então, finalizando agora, eu convido você aí com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, a colocar a mão mesmo aí sobre essa e nós vamos encerrar rezando, pedindo ao Senhor essa graça. E eu lembrei, enquanto eu ia preparando para trazer essa partilha, eu me recordei de quando Santa Teresinha do Menino Jesus tinha 15 anos, ainda naquela fase que ela estava preparando para entrar para o convento, né? E todos nós sabemos que Santa Teresinha entrou para o convento nos seus 15 anos ali, e nos seus 24 anos ela morreu, então ela morreu jovem, passou pouco tempo, né, entre aspas, dentro do convento. E naquele tempo que ela passou no convento, ela cultivou muito a vida de oração. Mas antes dela entrar no convento, com seus 15 anos, ainda com seus 14 para 15 anos, ela já exercia o ministério de intercessão dela, sabe? E ela chegou aos ouvidos dela uma situação de um homem que havia matado, um assassino que havia matado 3 mulheres, entre aquelas mulheres uma criança praticamente, e ele foi condenado a ser executado, ele ia ser executado na pena de morte, com a pena de morte, e Santa Teresinha, vendo que aquele homem, sabendo da história daquele homem, que ele tinha um coração rígido, endurecido,
E ele não tinha, claro, né, por ser assassino, vivia totalmente distante, longe de Deus. Santa Teresinha se colocou a rezar pela conversão daquele homem. Para que, antes dele morrer, antes dele ser executado, que ele se arrependesse de tudo aquilo que ele tinha feito, as atrocidades, os pecados, os assassinatos, né, que ele havia cometido. E Santa Teresinha pediu um sinal para Deus, e que ela recebesse um sinal de que ele havia se arrependido em algum momento. E quando, para surpresa dela, no dia que ele foi executado, ele pediu, antes dele ser executado, ele pediu um crucifixo para ele beijar. E ele beijou aquele crucifixo. E ela viu nesse beijo aí que ele deu nesse crucifixo como um sinal de que aquela oração que ela tinha feito por ele, que Deus havia tocado o coração daquele homem e que ele havia se arrependido lá no profundo do coração dele. E ela viu ali um sinal de que Deus estava agindo na vida daquele homem, não é? Então, ali, Santa Teresinha teve a sua, digamos assim, a sua primeira alma salva, né? O seu primeiro sinal de intercessora. E a gente vê a história dela, e hoje são inúmeros testemunhos, não é? Ela prometeu que ela subiria aos céus, mas derramaria uma chuva de rosas sobre a face da terra. E todos aqueles que pedem a intercessão de Santa Teresinha, ela é essa flor também agradável a Deus, não é? Com sua santidade, com esse perfume de santidade que ela exala, seu testemunho. E fique também para nós de exemplo, o exemplo de Santa Teresinha. Um exemplo que parece até pequeno, mas imagine se cada um de nós intercedermos pelos assassinos, por aqueles que são ladrões, bandidos, pessoas que se encontram longe de Deus. Se nós rezarmos o terço por essas pessoas, jejuarmos por essas pessoas, pela face da terra, quantas almas que serão salvas, não é? E é essa a nossa missão. A nossa missão nada mais é do que salvar almas. É pedir ao Senhor misericórdia para que as almas sejam salvas. E é isso que nós vamos fazer agora. Coloque a mão aí na sua Bíblia, como eu havia dito, e nós vamos rezar nesse momento final. Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus, teu Filho Jesus que é o supremo intercessor, o intercessor por excelência, nós agora diante de ti, Senhor, pela unção do teu Espírito Santo, te suplicamos, Senhor, vem em auxílio a cada um de nós, a nós que estamos aqui nesse momento de partilha, de formação, de intercessão, aprendendo sobre esse tema de intercessão, e no decorrer aí dos dias, não sei quantos, também irão acessar essa live, esse momento de partilha, e também irão beber dessa graça do que estamos aqui partilhando, que é a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que pela ação do teu Espírito Santo, Senhor, cada um de nós, dando-nos a graça de sermos homens e mulheres, intercessores, assim como aquela viúva perseverantes, aquela viúva que perseverou e recebeu a sua causa atendida ali por aquele juiz, que também nós, Senhor, sejamos homens e mulheres intercessores, perseverantes, incansáveis na oração, e todos os dias nós rezemos, intercedamos e peçamos incansavelmente. Nós, Senhor, em momento algum desanimemos, mas que sejamos, Senhor, homens e mulheres que confiam no auxílio da graça, confiam na eternidade pelo poder da oração. Confiamos a Ti as nossas causas, você pode confiar a Ele.
todas as suas causas, as causas que estão no seu coração, da sua família, da igreja, do Brasil, do mundo, aquelas causas que Deus tem suscitado no seu coração. Apresente agora ao Senhor. Senhor, junto com meus irmãos, todas as situações que essas pessoas nos apresentam, eu também aqui, em nome de Jesus, apresento tudo aqui na tua presença. Nesse momento, o Senhor está recolhendo todas as nossas causas, as situações, amores, agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome, porque toda oração o Senhor ouve. Nenhuma oração fica sem resposta. Louvado seja a verdade, Senhor Jesus. Ainda que frágeis, ainda que pequenos, o Senhor nos ouve, o Senhor honra as nossas orações. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por mais uma noite conosco. Que Deus te abençoe, que Deus assim te pague, né, por essa ajuda que você está nos dando. Muito obrigada. Amém. Amém. Mesmo, bendito seja. E a você também que está aí, que está assistindo pelo Facebook, né, a Nádia, a Suzana, a Terezinha, lá do Rio de Janeiro, minha grande amiga, lá do Rio de Janeiro. É intercessora lá no Rio, é intercessora do grupo de oração, lá do grupo de oração, lá da paróquia Nossa Senhora da Glória, lá no Corral Falso, lá no Rio de Janeiro. Um abraço para você, Terezinha, Deus te abençoe. Todos os dias, às 19 horas, estamos aqui. A Larissa também, que passou por aqui, a Larissa, lá do Rio de Janeiro também. Então, assim que a Maria José também do Rio. Quantas pessoas novas hoje passaram por aqui, né, e conheceram, né, um pouquinho sobre a intercessão. E é isso mesmo, né, Nilza? Porque interceder é você se despojar de si em favor do outro, né? É verdade. Você viver, né? Assim, você vai chorar com ele, aquela dor que ele está sentindo, você vai chorar junto com ele, você vai rezar por ele, você vai interceder por aquela pessoa. E no nosso caso também, nós estamos aprendendo sobre a intercessão profética, porque nós vamos interceder pelas causas do Senhor, pelas causas do reino de Deus, né, pela salvação das almas. Sim. E como você falou muito bem, né, inclusive sobre esse caso da viúva, né, que Jesus falou, né, que quando o Filho do Homem voltar, será que haverá fé sobre a terra? Como você falou naquele outro dia também, né? Será que quando acabar a pandemia, será que vai ter fé? Então tem uma coisa ligada com a outra, né? Sim. Será que vai ter fé? Porque hoje o povo parece que está com muita fé, estão rezando muito, né? Agora vamos ver se acabar a pandemia, será que nós vamos nos afastar do Senhor? Ou será que nós vamos ficar ao lado da lareira, que é o Senhor? Ao lado desse fogo abrasador, né? Ao lado desse Senhor que faz tudo por nós, que a única coisa que ele não consegue fazer é deixar de nos amar, né? Então, mais uma vez, te agradeço muito, muito obrigada. Né? Vamos dar um sorrisão aí, as três. Ô, Clara, para a gente tirar um print aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui. Aê! Então, vamos encerrar a primeira intercessora, né? Nossa Senhora. Vamos pedir a intercessão dela pela nossa vida, pedir a intercessão dela pela nossa nação brasileira, para que se cumpra a profecia do Senhor sobre a nação brasileira, desse grande avivamento, né? E já também deixando aqui o aviso que nesse final de semana, né,
nesse final de semana que vai ter ou no outro, Nilza? É nesse, né? É nesse. Nós vamos ter aqui na Canção Nova. Infelizmente, eu tenho muita tristeza em falar que é sem público, mas você pode assistir pelos meios de comunicação da Canção Nova, né? Que é rádio, TV, internet. O acampamento é voltado para a intercessão, que é no combate da oração. Você não pode perder. Final de semana você vai ficar ligadinho na Canção Nova, tá? Porque vai ser o combate da oração. É o acampamento para os intercessores. E, então, final de semana todinho nós vamos saber muito mais coisas sobre a intercessão também. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, mas assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer, essa sua disponibilidade de me ajudar, de nos ajudar. E, sabe, Nilza, tem sido muito bom. Muitas pessoas, sabe, estão sendo assim atingidas. Muitas pessoas têm falado comigo, sabe, têm mandado mensagem para mim. Pessoas conhecidas, né? Pessoas do meu Facebook. Nossa, muitas pessoas passaram por aqui. Graças a Deus. Têm aprendido e têm falado, sabe, que está sendo muito bom, está sendo maravilhoso. E a gente fica muito feliz, porque é assim, igual eu, assim, você já é pregadora, missionária, né? Mas eu sou coitadinha de mim, eu sou comedor de angu. Mas, se Deus pediu para fazer, eu estou fazendo. E estou dando o melhor de mim. Estou fazendo tudo que eu posso e estamos aí. E também, assim, quero até pedir a sua intercessão, Nilza. Amanhã nós vamos começar às 24 horas da Paixão do Senhor, né? A Pax Domini. Fazer a Pax Domini amanhã, o nosso grupo. São 3 grupos de WhatsApp que amanhã estarão fazendo, que eu saiba, mas acredito que tenha mais. Nós vamos iniciar amanhã às 17 horas. Cada pessoa vai ficar no horário. Graças a Deus, tem 2, 3 pessoas em cada horário. E vamos fazer a Pax Domini, né? Em reparação, né? As ofensas, né? Ao Sagrado Coração de Jesus, ao Santíssimo Sacramento e ao Imaculado Coração de Maria. E justamente para esse tempo, né? Então, quem quiser se unir a nós, né? Entre em contato, que eu explico melhor como é que está sendo feita essa Pax Domini. Porque todo cristão tem que rezar essa Pax Domini, pelo menos uma vez na semana. Né? Porque é muito importante você meditar sobre a paixão do Senhor. As 24 horas, né, da paixão do Senhor. Isso é muito importante para nós. E essas 24 horas, elas são de cura, de libertação, de salvação. Né? Muito importante. Então, nós estamos iniciando amanhã, graças a Deus. Temos bastante gente que aderiu. Né? E também está no Facebook, também está no meu Face. O nosso irmão também da Canção Nova, o Fábio Lira, também está fazendo, né, o relógio de oração, que serão 54 dias rezando o rosário. Meia hora, cada pessoa vai rezar um terço. Então, ele colocou lá o e-mail, né, que é que venha o teu reino, né? Então, aqui vem, acho que... peraí que o teu reino venha. Que o teu reino venha, @cançãonova.com, né? E você vai enviar para lá... Não, minto. Que o teu reino venha, @avivamento.com. Você vai enviar o seu e-mail, vai dar o seu nome e vai dizer qual o horário que você vai rezar o terço. Né? Pelo fim da pandemia, pela nação brasileira, né? Pela igreja. Então, tem muitas motivações de oração. Vamos seguir, vamos procurar, vamos buscar, né? E vamos interceder, porque o Senhor tem dado muitas armas de oração. Então, não reza, eu costumo dizer assim, né? Não reza quem não quer, porque as armas estão aí, as tecnologias estão aí, né? Verdade. Hoje, né? Então, bendito seja Deus pela sua vida que está participando aí.
a Nádia, querida. Bendito seja Deus pela vida da Nilza, pela vida da Cida e por todos os outros do grupo. Porque você vê, Nilza, não sei se você tem acompanhado, mas é um grupo que reza, viu? Graças a Deus. São Não, mulheres. eu tenho visto, Eles entraram mesmo, não entraram para brincar, eles entraram para aprender e para rezar. Então, eles já estão no exército do Senhor, né? E eu não posso esquecer também de vender o meu peixe, que o diácono me ensinou. O diácono falou que tem que falar assim. Esse vídeo vai estar no Facebook já, e depois eu vou colocar, logo em seguida eu vou colocar no YouTube. Então, vai lá no canal do YouTube, dá mais uma olhadinha, assiste de novo. Quem não assistiu, assiste. Ative o sininho, curta e compartilhe, se inscreva no canal, reze conosco. Vamos juntos evangelizar, vamos juntos interceder. Amém. Amém. Inclusive, beijo para você, Nilza, um excelente final de semana. Obrigada, igualmente. Inclusive, tem todo o material lá da intercessão profética que já está lá no seu canal, no YouTube, para quem quiser aprofundar mais sobre intercessão, já temos bastante material lá, graças a Deus. Informação bem. E amanhã, com a graça de Deus dos céus, o nosso irmão também, Ulisses Henrique, também missionário da Canção Nova, estará conosco, né? Dando continuidade a esse capítulo da intercessão, que é um capítulo muito grande, ele teve que ser dividido em 3 partes. O Ulisses estará conosco amanhã, vocês já intercedam para que a gente consiga entrar junto, né? Mas nós vamos conseguir, se Deus quiser, né? Então tá bom. Deus abençoe, uma boa noite. Fique com Jesus e com Maria. Muito obrigada, Nilza. Aquele abraço bem apertado. Abraço apertado para todos. Minha linda flor do jardim de Nossa Senhora. E você também, Cida, querida. Você também. Cida, tchau, Clara. Um abraço para vocês todos. Tá bom. Tchau, tchau, querida.